Namastê! Damos início então à primeira aula do nosso primeiro módulo, os gestos mágicos. Imagina, nos primórdios da humanidade, a forma como as pessoas daquele período se comunicavam. Bom, não havia escrita. Talvez a oralidade já estivesse desenvolvida, mas certamente não era tão complexa como é hoje, cheia de sinais e símbolos e códigos. Então, a gente vai tentar caminhar um pouquinho ainda para antes da fala ser desenvolvida. Para antes do hominídeo começar a dar nome às coisas. Vamos pensar quando os nossos ancestrais só grunhiam, só sons. Sons, vocais, nenhum tipo de construção de palavra e gestos. Porque o corpo fala, né? A gente sabe, tem um livro com esse nome. E a gente pode observar, então, dentro dessa situação hipotética que a gente está voltando lá atrás, na pré-história, uma situação também imaginária. Imagina que você está lá habitando essa terra selvagem, onde não existe tecnologia, não existe sequer a escrita, nem fala, roupa muito menos. Nossos pelos corpóreos dão conta. E aí, você está avistando dois grupos. Um grupo de filhotes humanos, de crianças brincando, e o outro de adultos. Só que esses adultos não estão vendo essas crianças. Eles estão interagindo entre si, porém estão muito mais perto do que você, super perto. Mas eles estão de costas, eles não conseguem ver exatamente o que está ocorrendo com essas crianças. Mas estão virados de frente para você. E você tendo essa visão ampla dessa paisagem, dessa cena, você percebe que tem um animal vindo na direção deles. Dos pequenos. Como é que você vai fazer para avisar os outros adultos que estão mais perto dessas crianças e que podem intervir mais rapidamente que você sobre o perigo que esses filhotes estão correndo? Pensou? Na minha cabeça, a primeira coisa que vem é começar a gesticular e tentar chamar a atenção desse grupo de pessoas, né? E essa brincadeira, essa viagenzinha assim na imaginação, ela é só para despertar na gente essa sensação de que tem momentos que o gesto fala muito mais do que a própria palavra, né? Porque tem momentos em que falar não vai ter significado, sabe? Vai ser insignificante. Então, que vai ser mais fácil a gente gesticular, porque através de um gesto, que é um código de linguagem, a gente consegue transmitir a ideia que a gente quer, né? Os mudras fazem parte deste código de linguagem. Só que é um código de linguagem muito especial, porque ele pode ter a função de comunicar para o outro, como a gente vai ver que acontece na dança indiana. Semelhante a uma linguagem de sinais, a Libras, né, aqui no Brasil. Imagina, é muito semelhante, é muito lindo e muito interessante. Mas, quando a gente aplica os mudras nas técnicas terapêuticas, nas técnicas meditativas, nas práticas de asanas, de pranayamas, de meditação, no yoga, em viver yoga, na forma como a gente cumprimenta o outro, tudo isso muda demais, assim, porque essa linguagem passa a ser uma linguagem que você traz para si, né? Para o seu corpo comunicar com o seu espírito. Entendeu? Então, é como se você tivesse uma chave que vai abrir uma porta da sua consciência. E você passa a falar com você mesmo, a enviar um código
uma linguagem, um código de sinal, né? Para atingir um determinado estado da sua consciência. Os gestos são muito importantes, eles são muito fortes e muito significativos, né? Então, como um exemplo que a gente tem no Jnana Mudra, que é esse daqui. Imagina, em alguns contextos, você fazer isso aqui com uma energia de violência, de raiva, né? A gente sabe o que significa, né? Vai lá tomar naquele lugar, não é assim? Mas quando a gente está meditando e a gente usa este mesmo símbolo, e aí a gente vai ter uma diversidade de variações dele, virado com a palma da mão para baixo, para cima, na direção do peito. Isso aqui passa a ter um outro conteúdo, porque tá aqui, ó, tá na nossa intenção, na energia que a gente está embutindo no mesmo símbolo, no mesmo gesto, no mesmo sinal. E ele passa a ter, então, todo um poder dentro dele, né? Que é esse poder, no caso vou adiantar para vocês, de despertar a nossa visão a respeito da gente mesmo e do próximo, né? De entender o mundo que nos cerca com os olhos do ser que nos habita, do divino que se manifesta através da gente. Então, vejam só que diferença uma coisa da outra, né? Muito, 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 muito diferente, tá? Quero dizer para vocês que os mudras, eles têm, então, essa capacidade de serem muito especiais justamente por guardarem dentro de si essa questão de necessitarem uma intenção para serem construídos, né? Uma consciência com a qual eu vou buscar um estado que eu preciso, que eu desejo dentro do meu ser, dentro da minha caminhada espiritual, da minha busca. Tem a questão de que ele traz essa comunicação de fora para dentro. Então, através da construção de um gesto físico corpóreo, eu vou buscar atingir a minha consciência. Como se fosse uma chave para chegar numa correta fechadura e desbloquear, liberar uma mensagem, libertar uma manifestação desse ser que habita em mim, que habita em você, que é o ser que nos manifesta, né? E também, e que para mim é a coisa mais maravilhosa e que está relacionada com essa questão do divino, é a potência transformadora que eles carregam, porque eles são o mensageiro, né? Então, construir essa ponte do físico com o espiritual através dos mudras faz com que a gente desperte a potência que essa chave tem. E ajuda muito, 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 muito o nosso processo de autoestudo, né? O nosso processo de entender quem somos, o que estamos fazendo nessa terra e de que forma nós podemos dar passagem para o divino se manifestar de uma forma amorosa, de uma forma pacífica, de uma forma empoderada, porque se é do divino há de ter poder, muito poder. Poder de transformação, poder de olhar o outro nos olhos, o poder de construir uma sociedade mais justa, igualitária, onde todos tenham o direito de se expressar respeitando o seu próximo, né, o seu irmão e a si mesmo, né? A máxima cristã, então, ama ao teu próximo como a ti mesmo, né? E a Deus sobre todas as coisas. Pensa que aqui agora, que esses gestos, eles podem te colocar exatamente nesse lugar, porque liberando os bloqueios que você tem de amar a si mesmo, você vai aprender, você vai enxergar quem você vai aprender o caminho desse auto-amor e através disso você pode estender para o seu meio externo, para o lugar onde você vive, para a sua família, para os seus amigos, né? E manifestar esse amor que você tem por si mesmo. Que esse mundo seja um grande espelho do que nós temos de melhor, né? E que aquilo que nós temos de pior sirva como um grande adubo para podermos cultivar o que há de mais bonito, mais positivo.
dentro de nós mesmos. Namastê.